Pega a sua Bíblia, abra por favor, na segunda carta do apóstolo Pedro. Nós estamos estudando a segunda carta do apóstolo Pedro, e eu quero ler alguns versículos do capítulo 1 desta carta. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 1. Eu estarei lendo alguns versículos dessa carta. Capítulo de número 1 da segunda carta de Pedro, a partir do versículo 5. Nós estaremos lendo do versículo 5 até o versículo 10. Então são 5 versículos que faremos a leitura de segunda carta de Pedro. E hoje eu quero dar um tema a esse estudo que vamos ter aqui nessa noite. E o tema desse estudo de hoje vai ser crescendo em tempos de crise. Vou repetir, o tema do estudo de hoje será, vamos comigo? Crescendo em tempos de crise. Quem encontrou a segunda carta do apóstolo Pedro, diga amém. Versículo 5 até o versículo 10 diz assim, preste bem atenção na leitura. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Vamos ler todos juntos o versículo 10? Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir uma vez mais a Tua bênção para a nossa vida. Queremos pedir ao Senhor que nos ensine a Tua palavra, nos ajude aqui nessa noite, porque nós precisamos da Tua ajuda. Nós carecemos da Tua instrução, da Tua iluminação, e que a voz do Senhor seja ouvida aqui neste lugar. Senhor, tudo aquilo que vem para tentar dispersar a nossa atenção, tudo aquilo que vem para tentar tirar a nossa atenção, seja repreendido no nome de Jesus, e que possamos estar atentos à Tua voz aqui neste lugar, e que o nome do Senhor seja glorificado. É a oração que te faço em nome de Jesus. Amém. Se assente, por favor. Preste bem atenção no estudo que eu vou trazer hoje. Eu já falei tantas vezes, mas pode ser que alguém não tenha vindo ao estudo alguns dias atrás e não tenha essa informação. Pedro está escrevendo a sua segunda carta. A primeira ele já havia escrito alguns anos atrás. E agora ele escreve a segunda para o mesmo povo. Esse povo que estava sendo perseguido, que estava enfrentando momentos difíceis. Era um tempo de extrema dificuldade para a igreja. E como eu disse na semana passada, enquanto na primeira carta os maiores desafios da igreja eram os ataques que vinham de fora, por parte do Império Romano, por parte dos judeus, agora também se não bastasse os ataques externos, agora haviam também ataques internos, dentro da igreja. E Pedro, preocupado com isso, aflito com isso, inspirado pelo Espírito de Deus, ele vai escrever a carta, ele vai escrever. A segunda carta é pequenina, mas é de uma profundidade enorme. Pedro, então, inspirado pelo Espírito, ele vai escrever. E quando ele começa a escrever, nós estudamos na semana passada, e quando ele chega aqui no versículo de número 5,
ele está se referindo, ele vai dizer assim, e vós, ou seja, a igreja, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, nisto que ele acabou de dizer, que nós estudamos na semana passada. Pedro está preocupado, preste atenção com o que Pedro está preocupado. Pedro está preocupado com a questão do crescimento espiritual. Porque se tem uma coisa que faz nos vencer qualquer tempo de crise, é a maturidade cristã. As pessoas se desviam do evangelho por falta de maturidade cristã. Sabe o que nós precisamos mais em tempos de crise? É crescer. Tem muita gente dentro da igreja, e quando eu falo isso, eu não estou aqui procurando atingir A, B ou C, de forma nenhuma. Mas o que eu quero dizer é que existe um monte de gente dentro da igreja que ainda não cresceu, que ainda é imaturo. E é isso, a preocupação de Pedro é essa, porque os imaturos, no momento da perseguição, no momento da tentação, no momento da provação, acaba se afastando, acaba se desviando. Mas aqueles que são maduros, esses permanecem firmes. Então o que mais nós precisamos em tempos de crise é buscar de Deus, Paulo, a maturidade cristã, ou seja, nós precisamos crescer. Crescer na presença de Deus e crescer em maturidade diante do Senhor. Deixa-me perguntar uma coisa. Atente para o que eu vou falar. Quando uma criança nasce, quando uma mãe dá à luz uma criança, o que se espera dessa criança? Que ela cresça. Você vai ao médico, ao pediatra todos os meses para verificar como está o crescimento, o peso da criança, o tamanho do bebê, tudo monitorando o crescimento, e o pediatra vai orientar o que tipo de alimentação, o que é melhor para essa criança crescer de maneira sadia. Da mesma forma, nós nascemos de novo, e o que o Pai espera? Nosso crescimento. Tem alguém entendendo isso? Diga glória a Deus. Deus espera do seu povo crescimento, maturidade. Em tempo de crise o que a gente precisa é de maturidade. Em tempo de falsas profecias o que a gente precisa? Maturidade. Em tempo de fogo estranho o que a gente precisa? Maturidade. Em tempo de perseguição o que a gente precisa? Maturidade. Porque a maturidade vai nos fazer ficar firme na posição. Nós precisamos de maturidade cristã. Guarda um pouquinho, segura aí. Maturidade cristã. Maturidade. E falta às vezes muita maturidade dentro de crente, dentro da igreja. Maturidade cristã. E Pedro está preocupado exatamente com isso, porque Pedro deseja que a igreja cresça. Cresça não no sentido numérico, mas cresça no sentido de maturidade com Deus. E a gente precisa hoje pensar como está o meu nível de maturidade. Como eu estou diante de Deus? Qual é o meu nível de maturidade? Porque a gente precisa estar atento a isso, sabe por quê? Porque algumas igrejas do Novo Testamento foram corrigidas. Por exemplo, a igreja de Corinto, Paulo exortou a igreja e chamou a eles de meninos. Vocês já deveriam ser adultos na fé, vocês já deveriam ser crescidos na fé, vocês já deveriam estar se alimentando de alimento sólido, e vocês não passam de meninos carnais. E nós temos que ter cuidado, porque essa advertência pode vir sobre alguém. Vamos ver isso na Bíblia, para não dizer que o pastor está falando demais. Vamos ver na Bíblia. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios capítulo 3. Eu vou mostrar para você que tanto Paulo quanto Pedro sempre se preocuparam com o crescimento de maturidade da igreja. 1 Coríntios, Gabriela, se quiser me acompanhar, fica à vontade, capítulo de número 3, bota aí. Hoje eu não estou com pressa. Se o tempo não for suficiente, semana que vem a gente continua. 1 Coríntios, capítulo de número 3, Paulo vai falar de maturidade, e hoje eu quero dar ênfase a isso, porque a gente precisa crescer, ser maduro, ser crente maduro. Olha 1 Coríntios capítulo 3, quem achou, diga amém. Ele diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Aqui ele está se referindo à maturidade, porque quem é maduro é espiritual. Mas como a carnais. Aqui ele fala que o nível de maturidade deles é muito baixo. Ou seja, eles não cresceram, e por não crescer eles são carnais. Diz assim: como a meninos em Cristo. Fala da maturidade. Vocês não cresceram, com leite vos criei. Ou seja, ele está se referindo ao tempo que eles eram novos na fé. Com leite vos criei, ou seja, como um bebê. Vocês nasceram de novo, e no início eu estava dando leite para vocês, criando com a palavra, e não com manjar, porque ainda não podis, nem tampouco agora ainda podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não são porventura carnais, e não andais segundo os homens. Paulo está repreendendo a igreja de Corinto. Paulo está dizendo que está faltando maturidade. Há muitos meninos, há muitos carnais que não cresceram. É isso, Fernanda, que Paulo está alertando, e nós precisamos pensar nisso, porque Pedro, eu estou me referindo
referindo a 2 Pedro, nós estamos estudando 2 Pedro, Pedro está preocupado, Bruno, com o nível de maturidade dos crentes, porque a perseguição estava intensa, porque as lutas estavam intensas, haviam problemas dentro da igreja, e como vencer isso? Maturidade, maturidade, maturidade. Quem está me entendendo, diga glória a Deus, maturidade. Se nós pegarmos a carta aos Hebreus, abra comigo Hebreus, capítulo de número 5, por favor. O autor aos Hebreus também se preocupa com o nível de maturidade do seu povo, para você ver que o assunto é tão importante que Paulo fala sobre maturidade, Pedro fala sobre maturidade, e o autor aos Hebreus, no capítulo de número 5, ele vai falar de maturidade. Olha o que diz capítulo 5 de Hebreus, versículo 12. Olha o que diz a carta aos Hebreus: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ou seja, pelo tempo em que vocês são crentes, vocês já deveriam ser mestres, ensinadores, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Ele está repreendendo o povo e está dizendo: vocês não cresceram, o tempo passou, os anos se passaram, vocês continuam crentes, mas não cresceram, está faltando maturidade. E é isso, e nós precisamos aprender juntos aqui, dizer: Senhor, eu quero crescer, eu quero ser um crente maduro. Quem aqui deseja ser um crente maduro? Diga glória a Deus. Espera aí que vai chegar, espera aí que vai chegar. É maturidade, é crescimento. Tem muita gente imatura no meio da igreja evangélica brasileira. Muita gente imatura. E não é diferente, eu não vou me assustar, Fernanda, com isso, porque na igreja de Corinto tinha gente imatura, na igreja de Pedro tinha gente imatura, na igreja aos Hebreus tinha gente imatura. Não vai ser diferente hoje. Mas nós precisamos sair do nível de criança, de bebê, de imaturo, para ir para a postura de adulto espiritual, de mestre espiritual, de alguém que sabe lidar com problemas. Espera aí que eu vou chegar. Hoje nós temos que sair do ambiente de imaturidade. É a hora de sair do berçário. Oh, aleluia, quem está me entendendo, diga glória a Deus. Já é tempo de crente sair de berçário. E aí o crente nasceu de novo, ele é um bebê na fé, mas ele vai se alimentando. E qual é o alimento do crente? Palavra. A palavra é o leite que vai alimentando esse crente vai ganhando estatura, vai crescendo, vai ganhando estatura, vai crescendo, vai se tornando um crente maduro. Por quê? Porque se alimenta da palavra, Isso está em Pedro, 1 Pedro, abra sua Bíblia aí, primeira carta de Pedro, abra sua Bíblia, por favor, capítulo de número 2, 1 Pedro, capítulo de número 2. A gente tem vivido tempos assim, né? Difíceis. 1 Pedro, capítulo de número 2, quem achou, diga amém. Olha o versículo 1 e 2. 1 e 2, diz assim: deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimento, inveja, murmuração. Ele está dizendo assim: cresçam. Ele diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, o leite verdadeiro, para que por ele vades crescendo. Que leite é esse verdadeiro? Que leite é esse não falsificado? Que leite é esse puro, que vai me dar crescimento, que vai te dar crescimento? A palavra de Deus, é a palavra de Deus que me dá crescimento, é a palavra de Deus que me dá maturidade, é a palavra de Deus que me dá estatura, é a palavra de Deus que me faz crescer na presença de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus aí. Então nós precisamos, e Pedro está preocupado exatamente, vamos voltar lá em 2 Pedro. Eu tive que fazer essa introdução para que você entenda a preocupação do apóstolo Pedro. Ele vai escrever no versículo de número 5: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência. Olha o que ele vai escrever: toda diligência, ou seja, esteja atento a isso e se esforce para isso. Para quê? Para que você cresça. O crescimento espiritual, preste bem atenção, é um trabalho conjunto entre Deus e nós. Deus nos faz crescer, mas Ele espera de nós um esforço. Esforça-te, tem de bom ânimo, eu sou contigo.
E para eu crescer, por isso que eu falo que crescimento espiritual, maturidade espiritual, é uma ação de Deus comigo. Por quê? Porque Deus não vai me obrigar a ler a Bíblia, mas eu entendo que para eu crescer, eu preciso ler a Bíblia. E aí quando eu começo a ler a Bíblia, Deus começa a me dar crescimento. Eu entendo que para eu crescer eu preciso estar na igreja, então eu venho para a igreja. Eu não venho para a igreja ameaçado por um anjo com uma espada dizendo vai para a igreja, vai para a igreja, eu já estou indo. Não. Nós entendemos, somos racionais, que estar na igreja é importante, que estar na comunhão é importante, que vir no culto receber a palavra é importante. Então eu vou para a igreja, eu entendo a necessidade, eu entendo que isso faz parte do meu crescimento, eu entendo que isso é importante para eu sair do nível de baixo e crescer mais um pouco. Aí eu venho, aí Deus vai abençoar e vai me dando crescimento. Então o crescimento é uma obra de Deus comigo, é uma coparticipação. Eu jejuo, eu entendo que o jejum é importante, Deus vai me dando crescimento. Eu entendo que louvar a Deus é importante, Deus não obriga a louvar, eu vou louvando a Ele e vai me dando crescimento. Então o crescimento espiritual, a maturidade espiritual é uma ação de Deus comigo, é uma ação de Deus. Por isso que Pedro escreve no versículo 5, eu vou me deter, ele diz assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, ou seja, leve a sério isso, você precisa crescer. Aponte a mão para alguém e diga assim: você precisa crescer. Aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Aí no versículo 5 ele diz assim: vós também pondo nisso toda a diligência. Ele vai dizer assim: acrescentai a vossa fé. Percebe que a fé, irmã Lorena, é o início de tudo. Por isso que ele começa com a fé, preste bem atenção. Ele ainda está trabalhando essa questão do crescimento. A primeira coisa, irmã Fabiane, que eu recebo de Deus, quando eu me converto, além do Espírito Santo, é a fé. A Bíblia diz em Judas que Deus me deu fé. A fé de Deus está sobre a minha alma. E eu tenho que batalhar por esta fé que uma vez me foi dada. A Bíblia diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então ao ouvir a palavra, brotou no meu coração o desejo de aceitar Jesus. Eu recebi Jesus, a fé brotou na minha alma. Agora Deus me deu esta fé é que vai me levar para o céu, esta fé que me conduz a viver em santidade, essa fé que me faz ser diligente, essa fé que me faz ser fiel a Deus, essa fé. Mas esta fé que Deus dá a nós, essa fé que o Senhor acrescenta a nós, o texto vai dizer no versículo 5, diz assim: acrescentai a vossa fé, ou seja, a fé é importante e necessária, mas Deus vai acrescentar alguns outros meios depois da fé. E esses meios que vão vir de Deus para a minha vida, que nós chamamos de meios da graça, vai me ajudar a ter maturidade, vai me fazer crescer. Ou seja, só a fé é suficiente? Não. Quando eu tenho a fé, Deus vai agregar outras coisas na minha vida. Eu estou falando bem devagar porque o texto não é fácil, você precisa entender. Quando eu tenho a fé, eu aceitei Jesus, Ele me deu a fé, Ele vai agregar a esta fé algumas coisas na minha vida, e essas coisas vão me fazer crescer. Oh, aleluia, não sei se alguém já está entendendo o que eu estou pregando. E ele vai falar de 7 coisas, 7, pode anotar, 7 meios da graça, que vai me dar crescimento. 7, eu não sei se vai dar para falar dos 7, mas Pedro vai dizer que a partir da fé, eu vou receber de Deus alguns meios da graça. Alguma coisa Deus vai acrescentar além da fé na minha vida, que vai me fazer, sabe o que, Eliseu? Crescer diante de Deus, crescer como crente, crescer como servo, crescer como obreiro, crescer como irmão em Cristo, crescer como marido, como esposa, como filho, como filha, como servo. Eu vou crescer, porque Deus vai agregar a fé, coisas de Deus, da graça de Deus para a minha vida. E o que Deus vai acrescentar à minha fé? Vamos começar. E vós também, pondo nisto toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude. Primeira coisa que Deus agrega a quem recebeu a fé. Quem aqui recebeu a fé? Deixa eu ver quem recebeu a fé. Então você está te preparando, porque Deus vai agregar outras coisas a essa fé.
E o que Deus vai agregar, pastor? Vamos lá, algumas virtudes divinas vão ser agregadas a essa fé. Primeira delas, estão preparados? Estão preparados? A primeira delas diz assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. Virtude é a primeira coisa que Pedro fala, que é agregada à nossa fé. Você sabe o que é virtude? No original, virtude é excelência moral, caráter. É fazer aquilo que é correto ser feito. Comprou? Paga. Isso é integridade, é caráter. Quer crescer em maturidade? Está pensando que é só buscar fogo de Deus, revelação, pular aqui? Não. Paga tuas contas em dia. Procura quem você deve e acerte essa conta com essa pessoa, senão tu não vai crescer. Como é que está teu nome na praça? Como é que você está na praça? A primeira coisa que Deus agrega à nossa fé é exatamente a virtude, a excelência do caráter, da moralidade. É viver em integridade, é procurar dar exemplo, é ser exemplo de vida, é excelência, é virtude, que vem para quê? Para nos fazer crescer. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Então nós precisamos entender que Deus vai acrescentar para o nosso crescimento a virtude, a excelência moral, um caráter ilibado, vai fazer aquilo que é correto, vamos andar de maneira correta, ou seja, eu vou procurar viver uma vida que agrade a Deus, eu vou procurar viver de maneira correta, eu vou procurar dar bom exemplo, eu vou procurar ser um crente de verdade, eu vou procurar dar bom testemunho. Isso é virtude, e isso vai me fazendo crescer em maturidade com Deus. E isso é uma ação de Deus conosco. Deus não vai mandar um anjo na tua casa com uma espada para te corrigir. Não. É uma questão de caráter. De analisar a palavra e dizer: eu estou errado. Eu vou pedir perdão, irmã. Eu vou pedir perdão, irmão. Eu vou me corrigir. Eu vou me consertar. Eu vou acertar. Eu vou resolver. É uma questão de caráter. E isso me faz crescer. Outra coisa que Deus agrega à nossa fé, além da virtude, o texto diz ciência. O que é ciência, pastor? Ciência é conhecimento, pleno discernimento, capacidade de lidar com as questões da vida de modo correto, discernindo o certo do errado. Isso é ciência. Deus agrega à nossa fé ciência, ou seja, isso não é certo. Isso é certo, isso não é correto. Então eu quero crescer diante de Deus. Então escolha o que é certo, faça o que é correto, ande em sinceridade. Ei, nós estamos vivendo numa sociedade em que há uma inversão de valores. Aquilo que é mal passou a ser bom, aquilo que é ruim passou a ser agradável. Não. Nós temos que, para crescer, eu tenho que aprender a recusar aquilo que Deus recusa e receber aquilo que Deus recebe. Que para mim crescer, eu tenho que aprender a discernir o que agrada a Deus, o que não agrada, o que louva a Deus, o que não louva, o que alegra a Deus, o que entristece a Deus, e eu tenho que discernir isso, e isso vai fazer eu crescer na presença de Deus. Deus já nos dotou de consciência, nós temos uma mente, nós não somos animais irracionais. Deus nos deu capacidade de pensar, de raciocinar e de analisar. Eu errei, eu falei, preciso me corrigir, falei com a minha esposa, ofendi ela. Está pensando que vai um anjo lá na tua casa, o Gabriel vai lá e vai dizer: fale com ela, você... Não, Deus me deu consciência, eu errei, eu não deveria ter feito isso, falado dessa maneira. Vou chegar até ela e vou pedir perdão. Isso é consciência. Deus nos deu consciência. O filho pródigo que estava lá no lamaçal, lá querendo comer bolado de porco, e caiu em si como consciência. Quantos trabalhadores na casa do meu pai tem pão de sobra, e eu aqui querendo comer migalhas de pão. Vou me levantar, vou ir ter meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o Senhor. Isso é consciência, isso é ciência, é conhecimento, discernimento. Eu errei, vou me levantar, vou até o meu pai, vou pedir perdão, vou reconhecer. Ciência, isso faz a gente crescer. Não,
eu não. Fica carnal. Continua como um bebê na fé, imaturo. Continua como um bebê na fé. Agora, os que querem crescer, não. Os que querem crescer são diferentes. Eles sabem discernir. Oh, aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. É capacidade de escolha, discernir o certo do errado. É reconhecer quando erramos. Isso me dá a capacidade de crescer na presença de Deus. Eu não sou o dono da verdade. Você não é o dono da verdade. Nós erramos, nós falhamos. Mas devemos reconhecer. E isso nos faz crescer. Maturidade. É por isso que eu falei. Tem muita gente imatura dentro da igreja. Imaturo. Tem outra coisa, Pedro diz assim: e nós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança. Pastor, o que é temperança? Domínio próprio, autocontrole. Não, comigo é assim, eu falo o que vem na boca, eu falo. Você ainda é carnal, imaturo. Porque quem é maduro, aguenta firme, sabe botar freio na boca. Autocontrole. Não vou falar agora não, porque eu não é ambiente para falar, mas quando chegar em casa eu lavo roupa. Vai ser em casa. É autocontrole. É saber quando e hora e o momento certo de falar. É o autocontrole. É maturidade. Maturidade não é a capacidade de falar. Muitas vezes é a capacidade de ouvir. Maturidade não é a capacidade de... Não. É de suportar. Isso é maturidade. Maturidade. Crente maduro tem essa capacidade. Tem essa que a Bíblia chama de temperança. É domínio próprio. É domínio das paixões, dos desejos. Estou longe da minha esposa, mas sou fiel. Fiel. Temperança. É domínio próprio. Autocontrole. Não precisa minha esposa, meu esposo está me monitorando. Não. Eu tenho domínio próprio. Eu sou um crente maduro. Eu sei discernir o certo do errado, o que agrada e não agrada. É o crente maduro. É a temperança, é o autocontrole, é o domínio próprio sobre as paixões, é fidelidade. Aleluia. Patrão não precisa ficar... Não, eu já conquistei a confiança do meu patrão pela minha fidelidade na empresa onde eu trabalho. Que isso, pastor? É a temperança, é o domínio próprio, é autocontrole. E isso vai me fazendo crescer. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. É temperança, é autocontrole, é saber. Ei, tem horas que a gente tem que segurar. Como eu queria falar tantas coisas em tantos momentos. A gente precisa saber. Provérbios fala muito sobre isso, dominar o espírito. Porque quem domina o espírito é mais forte do que aquele que conquista uma cidade forte. Está em Provérbios. Ele tem autocontrole de si. Ele não perde o controle. O maduro não perde o controle. Perdeu o controle. Carnal. Imaturo. E o maduro? Ele tem autocontrole. Ele ganha de Deus isso, e a maturidade traz consigo isso, um autocontrole sobrenatural. Vão pisar no teu calo. Vão pisar no teu calo. E o autocontrole vai te dar domínio. Você vai aguentar. Aponte para alguém e diga: você vai aguentar. Vai doer, vai machucar, vai sair lágrima dos olhos. Vai, você vai ouvir coisas que não deveria ter ouvido, mas você vai suportar, vai aguentar, vai. Por quê?
Maturidade, a maturidade. A maturidade me faz aguentar, me faz ouvir coisas que eu não deveria ouvir, mas eu suporto. Posso até depois chorar, me lamentar com Deus, mas há um eu não vou perder o controle. Eu não vou chutar o pau da barraca, eu não vou bater, não vou brigar, não vou xingar, não vou quebrar barraco, não vou descer o nível. É o autocontrole. Autocontrole. Que é isso, pastor? Maturidade. Maturidade. E é isso que Pedro está preocupado com a igreja em tempo de crise. Vocês precisam crescer. A maturidade é importante para fazer vencer em tempos de crise. Só isso que Deus agrega? Não. Temperança. O que é temperança? Não, temperança não. É paciência. Paciência é perseverança. É longânimo. É algo que parece que estica e não arrebenta. Longânimo. Resistente. É a capacidade de permanecer firme em circunstâncias difíceis. Suportar problemas da vida e pressões do mundo. Aguentando firme. Eu não vou sair da presença de Deus. Eu não vou sair da casa de Deus. Eu não vou deixar o que Deus... É o que eu preguei domingo em Neemias. Pode vir convites do inimigo que for, mas eu não vou descer, eu não vou parar. Aleluia. A luta está grande, a porta não se abre, a enfermidade não é curada, mas eu vou ter paciência e esperar com paciência no Senhor. Vou manter minha perseverança. Eu creio que Deus pode mudar este quadro. É o longânimo resistente, não é aquele que está como lá, o povo que saiu do Egito, que na primeira prova, vamos voltar para o Egito, vamos levantar um líder, vamos voltar, estou com saudade das cebolas do Egito. A irmã que falou para mim, que no centro era melhor do que na igreja. Eu falei, nossa, está com saudade do Egito. Eu não tenho saudade do Egito. E mesmo que a gente passe por prova, a gente suporta. A gente aguenta. Porque Deus nos dá essa capacidade. E isso me faz crescer. Me amadurece. Me dá estatura de varão perfeito. Vai criando uma casca, não é isso? Não é assim? Quando a gente era criança, a gente vivia com os joelhos ralados, mas depois, eu cansei de jogar futebol, os joelhos todos ralados, voltava para casa com as meias cheias de sangue, com os joelhos em carne viva, mas depois de um tempo já estava a casquinha cobrindo, protegendo, vai criando casca. Oh, aleluia, quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. É a capacidade de permanecer firme, mesmo que enfrente problemas, pressões, dificuldades, mas a paciência me faz permanecer firme. Piedade. O que é piedade, pastor? Piedade é uma vida com Deus. Piedade é vida devocional, é vida íntima com Deus, e isso me faz crescer. A minha vida com Deus não pode se limitar aqui no templo. Não, eu venho para a igreja, trago a minha Bíblia, canto aqui. Não. Teu culto começou lá na tua casa. As lágrimas já começaram a rolar lá dentro do teu quarto lá. Oh, aleluia. Isso é vida, isso é piedade. É vida com Deus, é uma vida íntima com Deus. Eu não sou crente só dentro da igreja, eu não sou crente só aqui, eu sou crente aqui, sou crente na minha casa, sou crente no meu trabalho. Eu ando com Deus, como Enoque andou com Deus. Eu ando com Deus, aonde eu estou andando, estou falando. Um dia desse eu passei por uma irmã que não é da nossa igreja, e ela estava falando com Deus, e ela não percebeu que eu estava olhando, e ela passou conversando com Deus, e quando ela olhou para mim, se assustou. Eu estou falando sozinho, eu falei, já estou acostumado com isso. A gente conversa com Deus mesmo quando a gente está na rua, a gente está conversando. Isso é vida piedosa, é vida de piedade. A gente anda com Deus, não se entrega ao pecado, não se entrega à moralidade. Os convites para o pecado vêm, mas eu digo não, porque isso vai me dar crescimento. Quem está entendendo, diga glória a Deus aí.
Piedade, irmãos, é vida com Deus, e isso Deus vai agregando para o meu crescimento. Amor fraternal, aí já não é amor com Deus, é amor com os irmãos. Eu achei que era só amar Deus e tá bom. Não, não, não. A gente precisa saber se amar. Chamamos isso de amor fraternal. No grego é Filadélfia, é amor entre irmãos. É o amor entre irmãos. Nós vamos ter diferenças? Vamos. Mas nós temos que aprender a lidar com as diferenças. No que depender de mim e de você, tenha paz com todos, isso diz a Bíblia. Eu não devo guardar ressentimentos, raízes de amargura. Olha, o que não falta são pessoas, às vezes, dentro da igreja para te entristecer, para te aborrecer, para te angustiar. Mas aí você, como um crente maduro, o que você faz? Você briga? Você bate? Não. Você ainda dá a paz do Senhor? Não guarda sentimentos ruins, não guarda mágoa, não guarda raiva. Você não é daquele tipo, porque você está em outro nível, e aí você não é mais daquele tipo de, não, se não me pedir perdão, se não beijar o meu pé, não tem perdão. Não, 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 eu já nem me lembro mais. Eu estou igual José, eu já esqueci daquilo que me fizeram. Sabe de uma coisa? Foi até bom o que eu passei, porque Deus usou todo aquele sofrimento para eu crescer, para eu amadurecer. E quando eu olho para trás, eu dou glória a Deus, porque algumas pessoas passaram no caminho da minha vida que não deixaram boas recordações, mas foram importantes para o meu crescimento. E a gente tem que louvar a Deus até pelas pessoas ruins que passaram no nosso caminho, gente, porque eles foram importantes para o meu crescimento, para a minha maturidade. Eu tenho que aprender a lidar com pessoas boas e pessoas ruins, pessoas gratas e ingratas, pessoas fiéis e infiéis. É na vida, para eu chegar no céu, eu vou lidar com essa gente toda, e eu vou chegar no céu, e eu não posso permitir que essas pessoas me impeçam de chegar no céu. Então eu vou lidar com pessoas que vão me trair, que vão me aborrecer, que vão me causar dano, que vão me angustiar. E aí eu? Se eu tenho maturidade, eu vou suportar, eu vou aguentar, eu vou perdoar. Eu não vou partir para retaliação, eu não vou amaldiçoar, eu não vou dizer Deus pesa a mão, porque Deus nem vai pesar mais sobre a minha vida se eu pedir. Porque tem gente que gosta, né? Acha que tem uma intimidade com Deus. Eu vou orar para Deus botar no leito. Que intimidade você tem com Deus, em cada quem mandou que vai cair no leito. Não, porque está amaldiçoado essa pessoa, uma pessoa cheia de... Cuidado. O amor fraternal é uma característica de alguém que está crescendo, maduro. Judas chega para Jesus sabendo que Judas estava ali traindo, diz: que vieste fazer, amigo? Amigo? Alguém pode dizer amigo da onça, mas Jesus o chama de amigo. E quem pagou caro pela traição? Judas. Porque o plano da redenção ia se cumprir de uma forma ou de outra. Não é porque Judas entregou que ele foi crucificado, de alguma maneira ele seria. Mas quem pagou o preço alto mesmo e foi condenado foi Judas. Quem errou, quem sofreu mais foi Judas. E Jesus que perdoou, está em paz. Será que alguém está entendendo o que eu estou pregando? Cara, o amor fraternal. E só isso que agrega a gente, não o sétimo. Caridade, que é o amor sacrificial, o amor ágape, o amor incondicional, o amor mais intenso. É o nível mais intenso de alguém que é íntimo de Deus. É o nível mais intenso de alguém que é maduro. Sabe qual é o nível mais intenso de uma pessoa madura? É o amor ágape, é o sacrificial. Uma pessoa madura, mas bem madura, vai ser notório o amor ágape de Deus sobre a vida dessa pessoa. Alguém vai dizer: nossa, fulano é tão bobo. Não é bobo, não. É o amor ágape. Ele sente prazer em ajudar os outros.
Ele se sacrifica às vezes para abençoar vidas, e muitas das vezes não é nem reconhecido, mas se sacrifica, é o amor ágape, é a maturidade que nos dá isso, sabe? Pessoas às vezes vão fazer mal a gente, mas a gente não retalia, e se precisar de ajudar, nós estendemos as mãos e ajudamos. Aí Pedro diz assim, acompanhe comigo, porque se em vós houver, versículo de número 8, porque se em vós houver estas coisas, e aumentarem estas coisas, ou seja, primeiro, eu tenho que ter isso na minha vida, eu tenho que buscar isso, e não apenas isso, isso tem que ser abundante na minha vida, eu tenho que pedir mais, Deus, Senhor, me dá mais paciência, me dá mais caridade, me dá mais esse amor fraternal, me dá mais essa caridade, me enche dessa ciência, dessa temperança, dessa paciência. Sabe qual é a minha oração hoje aqui? Senhor, nos faz crescer, faz a tua igreja crescer, não é crescer em número, tem igrejas aí abarrotadas, lotadas, campanhas mirabolantes estão lotando igreja. Eu não estou falando de números, porque Deus não está nem aí para números. Deus quer que a sua igreja cresça em maturidade, que nós cresçamos em maturidade. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Se nós crescemos em maturidade, quando o diabo vier nos atacar, nós vamos repreendê-lo. Ele não vai encontrar guarida, ele não vai encontrar legalidade, ele não vai encontrar brecha em nós, porque nós temos uma igreja madura. Por isso que Pedro diz, porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, ou seja, se nós tivermos isso, nós não ficaremos ociosos. Ocioso significa infrutífero, inútil, desocupado. Já viu aquela pessoa que não faz nada? Não quero me envolver com nada, não quero fazer nada. É porque está faltando as virtudes. Quem tem as virtudes que eu falei, ele tem prazer em se ocupar. Pastor, eu quero fazer alguma coisa. Pode contar comigo no evangelismo. Quero limpar a igreja, quero trabalhar na casa, quero trabalhar com as crianças, quero fazer evangelismo. Pastor, pode contar. Ele não fica ocioso. Por quê? Porque ele tem essa maturidade, essas virtudes de Deus não conseguem fazer com que ele fique ocioso. Não. Ele quer trabalhar, ele quer se envolver. Nada vai parar. Pode vir palavras do inferno, pode vir inveja, pode vir setas malignas, pode vir Satanás com seus demônios, mas ele não para, porque ele não fica infrutífero. Quem tem as virtudes de Deus está sempre dando fruto. E atiram pedra pra caramba, querem de toda maneira parar fulano e fulana, mas quanto mais atira pedra, mais fruto dá, mais fruto dá, mais fruto dá. E por quê, pastor? Por causa das virtudes de Deus que está sobre a vida daquela pessoa. Aleluia! Por isso que Pedro vai dizer, porque se em vós houver e aumentar essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis. Estéreis é uma pessoa que não gera nada, que não dá vida, é alguém que não frutifica. Mas quem tem as virtudes de Deus vai gerar, vai frutificar, vai dar fruto, vai ser apedrejado, mas vai continuar dando fruto. Maturidade. Por isso que a gente não pode botar gente imatura para fazer nada na igreja. Porque se bota uma pessoa imatura para pregar, começa a pregar, ele é imaturo, as pedras vão vir, setas de inveja. Daqui a pouquinho está dizendo assim, pastor, eu não quero mais ficar na igreja não. Por quê? Porque não tinha estrutura, ele não tem a maturidade para estar naquela posição. A maturidade me dá estrutura para aguentar pedradas, inveja, calúnia. É gente falando de você pelas costas, perto de você, meu pastor, e por trás, te apunhalando. E você sabe, porque chega ao teu conhecimento, mas você tem maturidade, você suporta e diz, Senhor, quem trabalha é o Senhor. Eu não vou fazer nada como nunca fiz há 15 anos, Senhor. Quem trabalha, a igreja não é minha, a igreja é tua. Eu não sou dono de igreja, o rebanho é teu. Eu não morri por eles, tu morreu. Tu és o dono desta obra, está nas tuas mãos, Senhor. Oh, aleluia. Diga para alguém que estás a maturidade, entregar na mão de Deus. Dizer, Senhor, tu estás no controle. Tem maturidade.
Então, quando a gente tem essas coisas em aumento, essas coisas não vão deixar a gente ocioso. Quem tem essas virtudes de Deus não consegue parar. O diabo tenta te parar, tenta te desanimar, tenta fazer você desistir, tenta fazer você sair da sua igreja, mas quem tem essas virtudes, não, o diabo não consegue parar. Eu não consigo pará-la, não consigo parar aquele cara, não consigo parar aquela irmã, não consigo parar. Por quê? Porque as virtudes de Deus estão sobre a tua vida. Mas quando não tem virtude, não quero mais saber de igreja não. É muito problema dentro de igreja. É muita luta dentro de igreja, é muito problema dentro de igreja. Não tem maturidade. Maturidade é isso. Nós estamos dentro da igreja, igual Noé na arca. Tem cheiro de fezes de animal para tudo que é lado. Mas eu estou na arca. Uma catinga de urina terrível de animal. Mas eu estou na arca. Todo dia tinha que carregar quilos e mais quilos de fezes de animais, tirar da arca e jogar para fora. Mas eu estou na arca, estou na arca. Oh, aleluia, aquele cheiro terrível de animal dentro da arca. Mas eu estou na arca. Quem está me entendendo, quem está entendendo o que eu estou pregando, diga glória a Deus. Vai ter cobra dentro da arca, vai ter zebra dentro da arca, vai ter hipopótamo dentro da arca, vai ter jacaré dentro da arca. Mas eu estou na arca. Estou na arca. Estou na arca, não saio não. Isso é maturidade. Maturidade. E se a gente tiver maturidade, irmão, a luta vem, prova vem, dificuldades vêm, coisas ruins acontecem. E aí alguém olha e diz, mas ela ainda está na igreja. Está na igreja. Firme. Mas o que é isso? É maturidade. Maturidade. Porque se em vós houver essas coisas, houver e aumentar essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéril no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não há essas coisas. E aí eu encerro. Que alguém pode dizer assim, pastor, mas quem não tem essas coisas que o senhor falou aí? A Pedro mesmo responde. E quem não tem essas virtudes que o senhor disse aqui na Bíblia, que Deus dá, depois da fé, Deus vai dando essas virtudes. Quem não tem essa virtude? Quem não tem essas coisas? É cego. O termo no original é míope. É alguém que perdeu a visão. Não vendo ao longe, ele não consegue ver a eternidade. Ele não consegue ver a recompensa celeste. Ele não consegue ver que existe uma morada eterna. Ele perdeu a visão. E por perder a visão, ele não caminha. O cego tem dificuldade de caminhar. Ele não sabe para onde é o caminho. E quem não tem essas coisas? É cego. Nada vendo de longe. Só cego? Não. Quem não tem essas virtudes, além de ser cego, é ingrato. Por quê? Esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Significa dizer que Pedro diz assim, quem não tem essas virtudes, primeiro, perdeu a visão. E segundo, é ingrato. Não sabe olhar para trás e ver da onde Deus lhe tirou. Me ajuda aí, Gabriela. Aponte a mão para alguém e diga assim, lembre-se sempre da onde Deus te tirou. Quando a luta vier, quando a prova vier, quando a dificuldade surgir, não perca a visão. Olhe para o retrovisor e diga, eu sei de onde Deus me tirou. E para lá eu não volto. Agora é só para o céu. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Mas para continuar essa viagem, para continuar com essa viagem, tendo os olhos curados, precisa pedir a Deus, Senhor, dai-me essas virtudes. Dai-me essas virtudes. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Hoje nós vamos orar. Eliseu, nós vamos orar e pedir a Deus, Senhor, eu preciso dessas virtudes.
A gente às vezes vê a igreja muito preocupada no sentido de coisas terrenas. É casa, é carro, hoje a chave vai descer, é um fogaréu, pega fogo. Nós precisamos das dádivas de Deus, daquilo que vem da eternidade, daquilo, Eliseu, que nos dá maturidade. Se nós como obreiros não tivermos isso, Eliseu, nós estamos perdidos, porque a gente lida com tantas coisas, que se nós não tivermos maturidade, sabe o que acontece? Não quero mais ser pastor, chega de saber de igreja. Tem um monte de gente desistindo de ministério, desistindo de cantar, desistindo de pregar, porque falta maturidade. A luta vem, a prova vem, os escândalos acontecem, problemas, é um tal de procurar pastor para falar problema. Parece que pastor só serve para contar problema. Pare um pouco de trazer problema ao seu pastor. É um tal de pastor para falar com o senhor, pastor, só problema. Crente maduro, ele não traz tanto problema para pastor. Crente maduro não traz tanto problema para pastor. Não estou falando que nós não temos problema, mas crente maduro não traz tanto problema para pastor. É por isso que Pedro está preocupado com a igreja, dizendo: cresçam. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu nunca procurei um pastor para resolver problema meu com a minha esposa. Deus sempre nos deu maturidade para ir para dentro da nossa casa e conversarmos e acertarmos as coisas. Pergunte a ela, qual foi o dia que nós entramos num gabinete de pastor para resolver o problema do nosso casamento? Nunca! Pergunte para ela o dia que eu entrei num gabinete de pastor para resolver problemas da minha conduta. Nunca! Deus dá maturidade para a sua igreja. Deus dá maturidade para o seu povo. Deus dá maturidade para os seus filhos. Para quê? Para a gente vencer os problemas, vencer as lutas, vencer as dificuldades e estar firme na presença de Deus. Tem gente que toda semana tem problema, toda semana traz um problema, toda semana traz um problema. Paremos com isso. É tempo de crescer, gente. Imagine se voltássemos no tempo da Roma antiga, onde os pastores ficavam presos, e agora não tem mais pastor, não tem mais apóstolos, estão todos presos, alguns já foram mortos. E aí como é que a igreja sobrevive? Imagine se sair uma lei prendendo todos os pastores. E aí como é que a igreja vai sobreviver? Aqueles que dependem sempre de pastor para resolver seus problemas. É hora da igreja crescer, é hora do povo de Deus crescer. Está vindo luta, está vindo perseguição, e nós precisamos ser maduros para enfrentarmos os problemas. A gente precisa entender isso. Eu entendo que existem casos que a gente tem que procurar o pastor para pedir socorro. Existem casos, mas não podemos fazer disso uma dependência. Nós temos que aprender a depender de Deus, e nele resolver os nossos dilemas, e nele buscar nosso socorro, e nele buscar a resposta que precisamos. E eu sei que gente na igreja vence todo dia buscando em Deus, que às vezes passou por situações difíceis, mas nem entrou no gabinete do pastor. O que é isso, pastor? Maturidade. Essa palavra não é boa de ouvir não, mas é a palavra de Deus. É o que Deus quer de nós, irmã Kátia, maturidade. Deus não quer uma igreja imatura, uma igreja carnal. Deus quer uma igreja madura. Pode vir vento, pode vir luta, pode vir prova, pode vir dificuldade, mas nós vamos vencer. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós aprendemos sobre maturidade, que nós precisamos que essas coisas que vêm do céu para nossa maturidade sejam abundantes em nós. Eu preciso desta maturidade, a minha esposa precisa, a tua igreja precisa dessa maturidade. Senhor, há tantos imaturos, tantos bebês ainda na fé, Senhor, tantos que ainda não cresceram como crentes maduros, mas que nesta noite haja, Senhor, um mover do Espírito,
haja, Senhor, um trabalhar do céu. Senhor, trabalha na nossa estrutura e vai proporcionando a nós maturidade. Oh, aleluia. Chega, Senhor, de sermos tão imaturos, mas que o Senhor nos faça crescer, nos dê maturidade. Ó Deus amado, nos ajuda a crescer. Nós não queremos ser imaturos, mas queremos ser crentes maduros na Tua presença, Pai. Ajuda esse obreiro, essa irmã, esse irmão crescer. Ajuda-nos a crescer em estatura na Tua presença, a sermos maduros, para que quando os problemas surgirem, as dificuldades vierem, isso não vai nos abater. Vivemos um tempo tão difícil, que hoje a imaturidade é tão grande, que se o pastor botar um convite lá, dizer assim: irmãos, tem culto hoje, vamos para a igreja, já ofende. Tamanha a imaturidade dos crentes. Você agora tem que pedir desculpa porque fez um convite para o crente para a igreja. Qualquer coisinha se sente ofendido. Se você chegar para alguém e falar: tenho sentido sua falta no culto, estou ofendida, estou ofendido, pastor. Se você falar com um obreiro alguma coisa, com alguns obreiros alguma coisa, pronto, quero mais saber da igreja. É uma superficialidade e maturidade. Você não pode. Se você der uma palavra mais dura depois do sermão, tem que ir para a porta e pedir desculpa para todos eles. Perdão pelo sermão, perdão pelo sermão, perdão pelo sermão, perdão pelo sermão, perdão. Se você faz uma campanha de oração, diz para os crentes: irmãos, vamos para, estou sentindo falta. Pronto, já se ofende, já. Eu estou trabalhando. Nós estamos vivendo nesse tempo, o tempo da imaturidade. Templos lotados, com muita gente matura, mas que nessa noite nós saímos daqui com essa convicção: eu não quero ser o crente maturo de Corinto. Eu não quero ser o crente imaturo da carta aos Hebreus. Eu não quero ser os crentes imaturos da carta de Pedro. Eu quero ser um crente maduro. Oh, aleluia. Quem deseja, diga glória a Deus. Quem deseja, diga glória a Deus. Vamos encerrar agradecendo ao Senhor por essa noite. Eliseu faz a oração, agradece a Deus por essa noite maravilhosa. Que a gente saia daqui com o nosso nível de maturidade bem alto. Bem alto. Bem alto. Bem alto. Quando a gente ouvir uma mensagem dura, fala: Senhor, porque o teu servo ouve. A mensagem foi dura, foi não, pastor, foi maravilhosa, eu estava precisando. Tem algumas arestas que tem que arrancar de mim, pastor, que está. O que é essa maturidade? Sai ofendido? Não, pastor, pode continuar firme, porque eu preciso ser lapidado. Isso é maturidade. Maturidade. Agradece a Deus. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, no nome de Jesus, nós te louvamos, meu Deus, pela tua santa palavra, Senhor. Meu Deus, que nos advertiu nesta noite, meu Deus amado, a sermos crentes fiéis, crentes maduros, Senhor. Crentes, Senhor Deus, temperantes, ó Pai amado. Meu Deus, nos ensina, meu Deus, a fechar a nossa boca, a ouvir mais, Senhor. Meu Deus querido, que possamos ser crentes, Senhor, fiéis ao Senhor. Meu Deus, que nenhuma, Senhor Deus, tribulação venha nos tirar da tua presença, Senhor. Meu Deus amado, continua, Senhor, abençoando a tua igreja, fortalecendo, meu Deus. Continua abençoando a vida do teu filho, ó Pai, que nos trouxe essa palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, nos guarda em paz, Senhor, de volta para os nossos lares. Que tenhamos, Senhor Deus, um restante de noite abençoado na tua santa presença, Pai. E que em tudo teu nome continue sendo glorificado. Assim oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Estenda as tuas mãos.
E o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus, seja sobre toda a igreja que está crescendo em direção ao céu, e todos digam, e a vitória nossa. Deus abençoe a todos, tenha uma noite muito abençoada.